Olá, hoje vamos conhecer a história da unificação da Itália. No início do século XIX, a Itália não era um país unificado como a gente conhece hoje. Era uma região dividida, fragmentada, sei lá, chame como quiser, composta por diversos estados independentes e sob a influência de potências estrangeiras, mas essa situação estava prestes a mudar. A Itália, antes da unificação, era como um quebra-cabeça, com muitas peças diferentes. Tínhamos o Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias, os Estados Papais e o Grão-Ducado da Toscana, e várias outras pequenas regiões. Além disso, o norte da Itália estava sob domínio do Império Austríaco, todos organizados no Tratado de Viena, que foi feito em 1815 para reorganizar a Europa, o que não destruiu as ideias revolucionárias do liberalismo na Itália. Cada uma dessas regiões tinha sua própria liderança e interesses, o que dificultava a ideia de uma Itália unificada, assim como aconteceu na Alemanha, por exemplo, na mesma época. A ideia de unificar a Itália começou a ganhar força entre italianos, especialmente entre os nacionalistas. Três figuras principais emergiram como os líderes desse movimento: Giuseppe Mazzini, Conde de Cavour e Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Mazzini foi um dos primeiros a defender a unificação. Ele fundou a Jovem Italiana, um movimento que buscava criar uma república italiana unificada. Mazzini acreditava que a unificação deveria ser alcançada através de um movimento popular e revolucionário. O Conde de Cavour, por outro lado, era o primeiro-ministro do Reino da Sardenha e tinha uma abordagem mais diplomática e pragmática. Ele acreditava que a unificação poderia ser alcançada por meio de alianças estratégicas e guerras contra os austríacos. Giuseppe Garibaldi era um herói militar que lutou pela unificação com sua famosa força paramilitar, os Camisas Vermelhas. Ele se tornou uma figura lendária por suas campanhas militares no sul da Itália. E em 1836 começou-se a usar a bandeira tricolor italiana que conhecemos hoje para ilustrar uma possível unificação. Entre 1859 e 1861 ocorreram várias guerras e batalhas decisivas. O reino da Sardenha, liderado por Cavour, e o rei Vítor Emanuel II se aliou à França para derrotar os austríacos e libertar o norte da Itália. Em 1860, Garibaldi e seus Camisas Vermelhos iniciaram a famosa Expedição dos 1000, que resultou na conquista do Reino das Duas Sicílias. Sua marcha pelo sul foi rápida e bem sucedida, conquistando o apoio popular e enfraquecendo a resistência dos monarquistas. Ah, mas quem são esses caras? Bem, nessa época a Itália era dividida em 3 planos, assim como na Alemanha, só que a diferença é que na Alemanha eram 2, já na Itália eram 3. O primeiro era o plano que queria unificar a Itália de uma forma mais republicana, outra que queria que a Itália fosse uma confederação governada pelo Papa, e a outra que a Itália fosse um reino. Em 1861, o parlamento italiano proclamou o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei. A unificação ainda não estava completa, mas esse foi um passo crucial, onde estavam ainda os Estados Papais e algumas outras regiões. Em 1870, Roma foi capturada e se tornou a capital do Reino da Itália, completando o processo de unificação. A cidade, que era a sede do poder papai, foi finalmente integrada ao novo Estado italiano. A unificação da Itália foi um processo longo e complexo, cheio de lutas, negociações e sacrifícios. Figuras como Mazzini, Cavour, Garibaldi e Vítor Emanuel II desempenharam papéis fundamentais nesse movimento. Um sonho de uma Itália unificada foi finalmente realizado, transformado numa coleção de pequenos estados independentes em uma nação forte e coesa como conhecemos a Itália hoje em dia. E essa é a história da unificação da Itália, um exemplo de como a determinação e a vontade de um povo podem transformar a realidade política e social de uma região. E galera, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa pelo vídeo curto, realmente, mas eu quis trazer um modelo mais legal. E também lembre-se que meu canal não vai explicar a história como ela foi realmente. Eu vou explicar a história de uma forma menos detalhada, para você se interessar pelo assunto e talvez continuar estudando mais sobre esse assunto.
E minhas inspirações para esse vídeo foi principalmente o DGP Mundo e um canal que eu vou deixar no primeiro link da descrição. E valeu por ter assistido esse vídeo até o final.